Reginaldo, é você. Posso começar? Boa noite, meus amigos e minhas amigas. É com grande prazer que hoje eu me encontro aqui na Casa de Leilei para a realização de mais uma palestra. Antes, eu gostaria de ler uma mensagem para que nós pudéssemos entrar em sintonia com o alto, antes da nossa prece, obviamente. Essa mensagem se intitula Precisa-se de Amor. Esse livro, Meimei, o Amor Perfeito, psicografado por Miltins Carvalho Bona. Jesus, o Mestre de Amor, nos abençoa e nos protege sempre. Continue, alma querida, a fazer das horas estradas de luz no campo da ajuda ao próximo, procurando unir as suas, as mãos dos companheiros de jornada e conjugando esforços a fim de que o trabalho frutifique. Dessa forma, cobrirá com rosas os caminhos dos trabalhadores do bem e do amor. No olhar triste do transuente a caminhar pelas ruas da cidade, contemple o Espírito Eterno em busca de experiências renovadas. Ofereça-lhe em pensamento a bênção da mensagem que consola e ilumina. A criatura desalentada pelos insucessos requer o bálsamo do recado humilde, aplacado pelo sorriso de confiança de outro transeunte, mesmo que apressado. A humanidade necessita de amor. Alivia suas aflições com amor. Ele surge, às vezes, até mesmo do lambeiro do animalzinho fiel, esquecido no cantinho do quintal. Alma irmã, descubra o poder de seu serviço, da bênção, da prece intercessora. E quando avistar o viajante cansado pelas experiências dolorosas do bater de porta em porta, estenda suas mãos e coloque nelas, além da caridade possível, a mensagem indicadora de novos rumos e que marca o encontro com Jesus, fonte inesgotável de amor e sabedoria. Faça a diferença onde estiver. Linda mensagem. E agora, para iniciarmos os nossos trabalhos, vamos fazer uma prece que sempre é muito oportuna em todas as tarefas que fazemos, principalmente quando uma tarefa requer o amparo da espiritualidade superior. Amado Mestre Jesus, irmão de todas as horas, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que o Senhor me concede de aqui me encontrar na casa de meu irmão. Que a tua presença amiga, radiosa, possa abraçar a todos nós que nos encontramos nessa reunião virtual e presencial, realizada em teu nome, Senhor. E que a luz do entendimento possa ajudar a mim nas minhas palavras, para que possa se fazer bem entendida nos corações e nas mentes de todos aqueles que assimilarão esta mensagem. Rogo aos espíritos amigos, do Grupo Espírita Meimei, assistência espiritual, amigos desencarnados que nos amparam com tanto carinho e tanto amor. Muito obrigada. E assim, certo, vosso amparo, Senhor, damos início à nossa reunião de hoje. A doutrina espírita, ela tem como base 5 pilares.
esses pilares que são a base também, o cerne da sua filosofia e que devem estar sedimentados em nossos corações e no nosso entendimento, eles são a crença em Deus, a comunicabilidade com os espíritos, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências e a pluralidade dos mundos habitados. Nessa live de hoje, nós vamos falar de um desses itens, que é a pluralidade dos mundos habitados. Desculpa, a pluralidade das existências. Ora, a pluralidade das existências é uma lei divina, e como toda lei de Deus, ela é universal, para todos, irrevogável. Então, se estamos diante de uma lei divina, nós devemos entender que essa lei, ela não foi feita para um mundo só, para um planeta só. Ela não foi feita por um homem e ela não foi feita por nenhum espírito, porque ela é divina. É uma lei que existe desde sempre. Porque Deus cria desde sempre. Assim dizem os espíritos superiores. Se essa lei, ela é divina, ela é para todos. Então, aqui estamos nós submetidos a essa lei. É bem verdade, como diz na questão 626 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se as leis naturais, elas foram trazidas por Jesus, os Espíritos nos dizem que as leis, elas estão por toda parte. E em mais outro item, eles vão nos dizer que as leis estão em nossa consciência. Então, nós temos consciência de todas as leis divinas, mas por ignorância e mesmo por superstição, como dizem os espíritos superiores, os homens deturpam essa lei. Os espíritos deturpam essa lei. Para nos lembrar como os mundos são solidários, para nos lembrar sempre das leis divinas, recebemos a ajuda sempre de espíritos superiores ou de espíritos que têm mais conhecimento do que nós. Então, assim, nós vamos encontrar, no início da história da humanidade, vários povos que trouxeram essa verdade no seu íntimo. Dentre esses povos, nós podemos citar os sumérios, os persas, os hindus, os egípcios, os judeus. No livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, esse apóstolo de Jesus, Emmanuel nos explica que, por exemplo, da constelação de Capela vieram 4 tipos de raças: os hindus, os egípcios, a raça ariana e os judeus. E nós vamos, claro, que cada um trazendo para nós, enriquecendo a nossa cultura e nos ajudando a desenvolvermos espiritualmente. Porque onde eles se encontravam, seu mundo já passava do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Então, esse conhecimento que nós temos agora, no momento, eles já tinham antes de reencarnar aqui. Mas, como os Espíritos dizem, eles tinham muita coisa a relembrar e a recomeçar num mundo diferente. Sendo assim, fica difícil. Então, esses espíritos, muitas vezes, eles deturpam. Sabe aquele ditado que diz assim, o galo canta e você não sabe onde? Pois assim foi o que aconteceu com eles. Eles tinham a certeza, por exemplo, da imortalidade da alma, da pluralidade das existências, mas eles não sabiam como isso se dava verdadeiramente. É claro que haviam os iniciados, ou haviam aqueles que tinham uma sensibilidade muito maior e que compreendiam isso com uma verdade melhor. Mas, no geral, isso foi
deturpado. Vamos nos deter nos judeus, nos povos, nesse povo que reencarnou aqui na Terra com essa denominação, né? Descendente dos hebreus. Pois bem, os judeus, eles também tinham no seu íntimo essa certeza, né? Mas segundo Severino Celestino, que é um grande estudioso tanto da cultura quanto da língua hebraica, ele nos afirma que foi através do profeta Daniel, um dos 4 maiores profetas do Antigo Testamento, que essa verdade, ela foi, digamos assim, deturpada. Daniel viveu mais ou menos 700 anos antes de Jesus, mais ou menos isso. Então, foi juntamente com ele. Por quê? Porque Daniel, ele foi preso, ele foi tido como refém pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. E quando em cativo, durante muitos anos, ele teve contato com os egípcios, com a cultura egípcia. E como os egípcios tratavam a morte e a vida após a morte, ele absorvendo esses conhecimentos, ele deturpa um pouco essa verdade. E daí o povo judeu traz essa informação não tanto como realista. Então ele diz assim, capítulo 12, versículo 2: dos que dormem no pó, muitos ressuscitarão, uns para a glória eterna, outros para a vergonha eterna. Então aí ele já fala, ele já absorve a informação de que aqueles que estão mortos um dia ressuscitarão. Quer dizer, e através do corpo que eles tinham, eles irão para uma vida eterna, habitar o céu, um lugar maravilhoso. Mas aí você diz, bom, mas isso aí existe na Bíblia, né? Na Bíblia existe que está lá registrado que a ressuscitação ela é verídica, né? Inclusive Jesus ele ressuscitou, a gente pode falar sobre isso, né? Mas aí inclusive não Jesus, a gente ainda pode até voltar no Velho Testamento e ver que Elias também já ressuscitava. Uma informação que Elias, séculos mais tarde, seria João Batista, primo de Jesus, que viria anunciar. E Jesus dizia que dos espíritos nascidos de mulher, João Batista era o maior. Quando Jesus diz isso, dos espíritos nascidos de mulher, eram aqueles espíritos que ainda estavam no processo de perfeição. Jesus não estava mais no processo de perfeição porque ele já era perfeito, mas João Batista, dentre todos que reencarnaram na Terra, estavam no processo de perfeição e esse foi o maior. Enquanto Elias, ele também fazia muitos milagres, assim diz. Também lembrando que Jesus dizia, vós sois deuses, podeis fazer o que faço e muito mais. Elias ressuscitou, por exemplo, o filho da viúva de Serepta. Como Jesus, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, Lázaro, né? Então, essas são as informações que nós temos a partir dos evangelhos. Mas, antes da gente entrar nesse ponto, nós vamos discutir e ver 2 itens de grande importância para compreender essa questão do ressuscitar, para depois entrarmos verdadeiramente na pluralidade das existências. A primeira questão, ela é médica, científica, né? Nós vamos lembrar sobre 2 tipos de paralisia
que ocorre com o corpo, que se chama catalepsia e letargia. A catalepsia e a letargia, elas são dois tipos de paralisia que deixam os membros paralisados e mais insensíveis. Então, certas partes do corpo, o cataléptico e o letárgico não sente e fica paralisado. Nesses dois fenômenos, o espírito ele fica consciente. Distinguindo um do outro, a catalepsia, muitas vezes a gente confunde com a letargia, tanto que no capítulo 14 da Gênesis, Kardec vai tratar da catalepsia e ressurreições. Mas ele, nesse item, ele vai explicar que na catalepsia, parte do corpo fica sem movimento e fica insensível. Mas na letargia é que quase o corpo inteiro fica sem movimento e fica sem sensibilidade. Então, o que aconteceu com Lázaro, por exemplo, foi catalepsia. Lázaro ficou em estado, letargia. Lázaro ficou em estado letárgico. Na letargia, tanto na letargia quanto na catalepsia, é como se o espírito ele se afastasse tanto do corpo, que ele leva, principalmente na letargia, onde o corpo toma uma aparência de morto, esse espírito puxa para si os fluidos perispirituais, deixando como que os fios que ligam, os fios de prata, o cordão de prata, ou os fios que ligam o espírito ao corpo, como que sem, digamos assim, energia, sem força, sem alimento. Então, quando a gente diz assim, é tanto que tem no Evangelho, tem no Evangelho, aliás, tem na Gênesis, Kardec diz, quando se diz assim, o corpo está por um fio, é exatamente por isso. Apenas alguns órgãos se ligam do espírito ao corpo, né? Alguns laços ficam mais firmes, outros bem frouxos. Muito bem. Então, nós temos o fenômeno da letargia, bem clara no Evangelho. Mas nós também temos um outro item que nós devemos levar em conta. O povo hebreu, principalmente, aliás, os judeus, né? Os judeus, eles têm um respeito muito grande pela morte. Eles têm um respeito profundo pelo morto. Inclusive, ainda hoje, isso é uma crença, é algo que ainda hoje eles praticam isso. O respeito deles é tanto, e a consideração por aquele espírito que deixou o corpo, e eles têm um entendimento de que passamos de uma vida para outra vida, né? Ou seja, nós não mudamos a gente não perde a consciência, a gente muda de estado, de espírito. Eles têm essa consciência. Então, eles têm um respeito tão grande pelo espírito que, para eles, o corpo que está morto não serve mais. Então, esse corpo precisa ser enterrado o mais rápido possível. Eles não gostam de lembrar, por exemplo, do morto, por exemplo, do que aconteceu com ele na hora da morte, ver o corpo se decompondo. É tanto que os caixões, eles são tampados. Os judeus, eles têm até 24 horas para enterrar um morto seu, ainda hoje. A época de Jesus, esse tempo era muito mais curto. Você imagina que hoje a gente tem recursos para manter um corpo por horas e horas em estado mais ou menos aceitável. A época de Jesus, não. Então, eles repeliam aquele corpo, porque aquele corpo morto não poderia representar aquele que está vivo do lado de lá. Então, eles enterravam assim que o espírito era dado por eles como morto. Agora, o mais grave, muitos espíritos não chegavam nem a entrar em um estado cataléptico.
letárgico. Muitas vezes o espírito tinha uma síncope, ou seja, simplesmente desmaiava. Às vezes aquele desmaio durava algumas horas ou alguns minutos e eles já preparavam para enterrar aquela pessoa. O que é uma outra coisa. Por quê? Porque eles tinham pavor de deixar o corpo morto perto do espírito que ocupava aquele corpo, né? Então aí a gente vai falar das ressurreições que Jesus fazia. Interessante que essas três, que são as mais conhecidas e as que se encontram no livro A Gênese, são as três que a gente pode... são três bem diferentes uma da outra, né? A gente vai ver, aliás, duas bem diferentes, né? Mas uma tem uma história bem pitoresca. Vamos ver, por exemplo, a filha de Jairo. Né? Jairo, o chefe da sinagoga, chega a Jesus e pede ao mestre para que cure a sua filha, para que ressuscite a sua filha, porque a sua filha tinha acabado de morrer. Jesus tranquilamente se dirige até a casa de Jairo. Lá ele encontra os familiares gritando, porque os judeus têm um pouco dessa cultura também, de expressar os seus sentimentos. Quando gritam, quando rasgam uma peça de roupa, quer dizer que eles estão com muita saudade daquele que partiu. Então ele vendo toda aquela situação, ele diz, mas que barulho! Por que fazem tanto barulho? A menina apenas dorme. Então, nesse caso, a gente não vê o sintoma da letargia, por exemplo, mas que provavelmente, bem provavelmente, a filha de Jairo, ela teve um desmaio. Então, ela estava apenas desmaiada. Jesus lhe impõe as mãos e aí a garota acorda. O que é diferente quando Jesus ressuscita Lázaro, né? Jesus era muito amigo de Lázaro e da família de Lázaro, das suas irmãs. Se eu não me engano, elas se chamavam Marta e Maria. Então, quando Lázaro morre, é dado como morto, as suas irmãs mandam um mensageiro ir atrás de Jesus. Jesus tinha um carinho enorme por Lázaro, e tinha mesmo. Não só porque encontrou Lázaro aqui, mas pelo que nos consta, já conhecia Lázaro e tinha um carinho profundo por Lázaro. Então, quando elas tinham certeza absoluta que assim que Jesus soubesse da morte de Lázaro, iria imediatamente para ressuscitá-lo. Mas Jesus, ele demorou 4 dias para chegar até onde Lázaro estava. Lembrando que o estado de letargia, o letárgico, ele pode ficar nesse estado até por 8 dias, mas é claro que à época ninguém sabia. E os seus familiares tinham certeza que Lázaro havia morrido, né? E Jesus passou 4 dias, ele ainda foi em outra cidade, ainda teve que resolver outras coisas, e depois ele chega para ver Lázaro. As irmãs de Lázaro ficaram muito tristes, disse, mestre, mas o Senhor custou demais, né? Lázaro já não tem mais condição, inclusive ele cheirava já muito mal, porque no estado de letargia, como nós dizemos, algumas partes do corpo, principalmente aquelas partes onde não tem órgãos vitais, elas se decompõem rapidamente. Há uma certa decomposição, porque ali para de se processar o fluido vital. Mas Jesus, ciente de que Lázaro estava no estado de letargia, o traz de volta, impondo-lhe as mãos ou simplesmente evocando a sua presença. Na verdade, ele simplesmente evocou a presença de Lázaro, afastaram a pedra do túmulo e Lázaro surgiu. Então, aí sim, nós vamos encontrar esse exemplo da letargia. Quando Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim, é muito interessante porque a gente já vai aprender uma outra coisa muito importante. Jesus, vendo aquele cortejo fúnebre, assim diz nas Escrituras, ele se apieda da mãe e ele pede para parar o cortejo
e ressuscita o filho daquela viúva. Veja que Jesus aí, ele não fez por intenção daquele que estava aparentemente morto, mas por causa daquela mãe. Isso é um ensinamento muito profundo, porque naquela época, como era muito comum enterrarem as pessoas vivas, porque estando em estado de letargia, ou de catalepsia, ou em desmaio, essas pessoas estavam vivas ainda, né? O letárgico, mesmo em decomposição, estava vivo ainda. Então, ele sabendo daquilo, muitos eram enterrados daquela forma, mas nós vivemos sobre a lei de causa e efeito. Jesus não poderia simplesmente ver todos que estavam sendo enterrados vivos parar e ressuscitar, porque ali estavam todos obedecendo a uma lei. De alguma forma, era um aprendizado para aquelas almas, para aqueles espíritos que estavam vivendo aquela situação. Interessante que recentemente um senhor, aliás, recentemente não, desculpe, a época de Kardec, a gente vai ver ali, se eu não me engano, no livro Céu e Inferno, um senhor, ele é enterrado em estado cataléptico, não em letargia, mas cataléptico, ele teve uma parada cerebral. Meses depois, o túmulo dele é aberto por um motivo. E quando veio, ele está invocado. Então, ele foi enterrado vivo. Aí Kardec evoca esse espírito. E ele diz o porquê que ele morreu daquela forma. Porque numa encarnação passada, ele havia enterrado a sua própria esposa viva. Olha que coisa interessante, nada é por acaso. Jesus sabia, obviamente, como a gente vê a água através de um copo transparente, o que acontecia com cada uma daquelas pessoas que conviviam com ele. E com certeza, se aquele jovem estava sendo enterrado daquela forma, era porque ali tinha algo que ele precisava aprender, o seu espírito precisava aprender. Mas aquela mãe, ela tinha merecimento. Porque de Jesus se apiedando da mãe, cura o filho. Aliás, ressuscita o filho, né? É algo que a gente também aprende. Muito bem. Então aí a gente já vai desvanecendo, né? A gente já vai tirando toda essa questão da ressurreição, né? Pelo menos uma parte dela, porque aí ele fez assim, não, mas tudo bem. Então se explica que Jesus curou, né? E não ressuscitou. Mas, e que dirá? Mas isso aí ainda não garante que ao desencarnar, as pessoas não fiquem em determinado local para no dia do juízo final elas serem julgadas, e umas levadas a um lugar bom, ao céu, e outras ao inferno. Aí a gente vai também adentrar mais um pouquinho nas escrituras, nos evangelhos, né? E a gente vai ver que Jesus, ele prova a reencarnação dentro do evangelho. Há várias passagens que Jesus prova a reencarnação dentro do evangelho. Antes de citar essas passagens, tem uma frase de Jesus que ele diz assim, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele mesmo que morto viverá, né? Mesmo que morra, viverá. Quando Jesus fala nessa ressurreição, ele fala na transformação do homem depois dele. Porque Jesus veio nos trazer uma mensagem profunda de vida eterna, de amor, né? De se libertar através do amor, através do que sentimos do nosso comportamento. Então, uma coisa era antes de Jesus, é como se a humanidade estivesse morta antes de Jesus. Mas após conhecer as suas verdades, essa humanidade seria outra. E mesmo desencarnada, mas com os conhecimentos de Jesus, ela saberia que a sua vida continuaria. Então Jesus, ele fala em várias passagens do Evangelho provando a reencarnação. E a mais comum e a mais famosa, a mais conhecida de todas, é o diálogo de Jesus com Nicodemos. Quando Nicodemos, na calada da noite, procura Jesus.
Dizem os estudiosos que Jesus e Nicodemos já era um senhor velho, era um homem muito importante do Sinédrio, né? E já era um homem muito velho, já tinha os seus 70 e poucos anos, imagino que para a época ele era um ancião de verdade, né? Hoje, 70 e poucos anos ainda está na flor da idade. Mas a época de Jesus, não, né? Então, Nicodemos procura Jesus e já refletindo sobre a sua vida e o que deveria ter feito e não fez, na calada da noite, porque era um fariseu e não podia se expor, ele chega a Jesus e diz, reconhece a grandeza de Jesus, sabe que Jesus é um enviado, e ele diz e fala de Jesus, vai perguntar a Jesus sobre nascer de novo, né? E Jesus diz, e ele pergunta se iria ter que voltar no ventre da mãe para vir de novo, ele voltando no ventre da minha mãe, eu terei que entrar no ventre da minha mãe. Jesus disse, em verdade vos digo, que ninguém chegará ao reino de Deus se não nascer pelo Espírito, pela água e pelo Espírito. A água tendo aí a representação de todo o elemento material. Jesus diz, quando Nicodemos ainda não compreende, faz novamente as perguntas a Jesus, Jesus diz, em verdade, vos digo que não vos é necessário nascer de novo. Quando ele diz esse vos é, não é só para Nicodemos, mas para todos nós, né? Então, Jesus reafirma para Nicodemos a necessidade que nós temos de retornar à terra. Quando os discípulos perguntam por que os escribas dizem que Elias precisa, que Elias irá retornar. Jesus disse, é verdade, que Elias terá que retornar para restituir todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio, como João Batista, olha, que Elias já veio e que fizeram dele o que fizeram, e assim farão perecer o Filho do Homem. Jesus, mais uma vez, reconhece a reencarnação. Numa outra passagem, quando Jesus pergunta aos seus discípulos, o que dizem os homens que eu sou? Quem eu sou? E Pedro responde, mestre, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias ou Jeremias ou algum dos profetas. Né? Então aí os discípulos já estão junto com Jesus convivendo com essa questão da reencarnação. Então aí nós vamos encontrar a certeza da reencarnação e desvendando o que significa ressurreição e o que significa reencarnação, separando uma coisa da outra. Kardec nos afirma que a ressurreição foi a forma como eles interpretaram o ressurgimento do homem novamente à carne. E como essa interpretação ela estava incompleta, ela era falha, porque foi de uma outra forma que ao longo dos séculos foi interpretado a forma de voltar o homem a viver na carne, Kardec troca e começa a falar da pluralidade das existências com o nome de reencarnação. Logo, na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec fala logo nas primeiras linhas, para ideias novas, palavras novas. Então, não foi só a reencarnação, uma palavra que Kardec criou, mas é espiritismo, mediunidade, mediunismo. Todas essas palavras foram criadas pelo mestre Lianês para explicar melhor os fenômenos que já existiam. E no caso do espiritismo, né, para dar a ciência que estava sendo descoberta um nome. Né? Se era sobre os espíritos, deveria ser denominada espiritismo.
Então, aí a gente é preciso fazer essa diferença para que depois a gente possa caminhar de forma correta. Bom, mas a reencarnação. E o que seria isso? Kardec denominou muito bem, porque essa palavra reencarnar, significa novamente encarnar, entrar, entrar e encarnar na carne. Então, voltar a viver. Então, estamos aqui nesse mundo e sabemos, nós, espíritas, temos que ter a consciência dessa lei de forma correta, que reencarnamos através de um novo corpo. Ou seja, desencarnamos. O corpo que nos pertencia, ele fica na matéria, porque é um corpo material, o que vive, o que é eterno, que é para sempre, é o espírito. Mas esse corpo que nós temos será consumido por outras micro-organismos, ele será absorvido pela terra e depois ele dará vida a novos corpos. Então não há como voltar a viver no mesmo corpo, isso a ciência já comprova. Então nós voltamos ao plano espiritual. E lá onde nos encontramos, depois, uma necessidade de voltarmos ao planeta, nós vamos novamente escolher, se possível, se nos for dada essa oportunidade, se tivermos a consciência do nosso papel dentro da sociedade, dentro da obra de Deus, poderemos escolher nossa família, nosso pai, nossa mãe, esposo, esposa, poderemos fazer vínculos com outros espíritos, convidá-los a ser nossos filhos, por exemplo, né? Poderemos até planejar muito mais uma profissão, um casamento. Então, em um novo corpo, nós retornamos a esse mundo. Verdade. Mas qual a finalidade da reencarnação? Né? Porque, qual é a finalidade? Porque assim a gente já reencarnou tanto, né, Lu? Porque a gente for pensar quantos séculos ou milênios nós estamos nessa labuta, e olha onde é que ainda nós estamos, num planeta de provas e expiações. Né? A finalidade da reencarnação são duas. Nós vamos encontrar na questão 132 do Livro dos Espíritos as duas finalidades da reencarnação. Porque muitas vezes a gente fala de uma finalidade só, que é o quê? É o crescimento espiritual, a elevação espiritual, a pureza do espírito, o desenvolvimento espiritual. Mas esse desenvolver espiritualmente, ele é bem abrangente, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas tem um outro motivo, que está bem lá na resposta da questão 132, que é participar da obra de Deus. Porque nenhum de nós vai evoluir para viver em contemplação. Nós precisamos trabalhar. Jesus dizia, meu Pai ainda hoje trabalha, e eu também. E nós também, né? Voltando ao processo de desenvolvimento espiritual, quando a gente pensa no desenvolvimento espiritual, a gente está sempre pensando mais nessa questão da moralidade. Né? É sempre a moralidade que nos norteia. Não, nós devemos ser melhores moralmente, né? Devemos ser bons, devemos ser caridosos, devemos ser prestativos, devemos ter bons pensamentos, boas ações. Isso aí, realmente, sem dúvida nenhuma. Mas o crescimento espiritual, ele aborda também o desenvolvimento intelectual. Há uma junção do desenvolvimento moral e do desenvolvimento intelectual. Então, essas duas junções, a junção dessas duas coisas é que dá o crescimento espiritual do ser. Dizem os espíritos que o crescimento intelectual ele é muito mais rápido, pela sede que nós temos da conquista das coisas materiais. Aprendemos com mais facilidade, né? Por exemplo, se o homem vivendo na matéria está sempre mais em busca de conforto. Isso é uma coisa certa.
primeiro de sobrevivência, que era quando nós éramos espíritos primitivos. E hoje, além da sobrevivência, estamos também em busca de conforto. Quando o homem está em busca de algo para si, para satisfazer aquilo que ele está bastante inserido, no nosso caso, como no mundo material, então é mais fácil aprender como devemos chegar até esse conforto. Por isso que a tecnologia, por isso que a medicina, todas as áreas das ciências, elas se desenvolvem rapidamente. Porque o homem é matéria, está no mundo material, tem os recursos à sua volta e ele quer dar esse corpo, evidentemente ao seu espírito também, uma vida melhor possível. Agora, a dificuldade está em termos desse desenvolvimento moral. E por quê? Até para ter desenvolvimento moral é preciso saber administrar o desenvolvimento intelectual. Mas é aquela coisa, quando estamos mergulhados na água, né, é mais fácil colocarmos a cabeça embaixo do mar para ver o que tem dentro do que para cima o que tem no céu. Então, nós estamos muito mergulhados na matéria. E para nós fica difícil colocarmos numa balança as duas coisas, né? Estarmos na terra olhando para o céu. O desenvolvimento moral requer de nós o quê? Dividir, cooperar, trabalhar, renunciar, né? E todas essas coisas fica difícil, porque como estamos cercados das coisas materiais e desejosos de ter essas coisas, e como nós ainda não temos uma moralidade elevada, então nós não conseguimos realizar isso de forma eficaz. Por isso que é difícil. Mas é justamente por isso que nós estamos inseridos na matéria, porque a matéria, se vencermos o mundo material, se vencermos o egoísmo, se vencermos o orgulho, se vencermos a vaidade e todos esses sentimentos que nos arrastam para este mundo, aí sim nós vamos conseguir galgar a escala do desenvolvimento moral. A matéria quer nos arrastar, mas é a nossa força de vontade que vai fazer com que nós não deixemos e que nós procuremos algo que está acima, algo que é divino. Então, esse é um dos objetivos, é o crescimento espiritual. E o outro é tomar o nosso lugar na criação, porque nós somos herdeiros do Pai, né? Tudo que existe é infinitamente bom, mas é necessário que nós trabalhemos. Interessante, Jesus tem uma frase linda que ele citou no Sermão da Montanha, quando ele falou da luz, para que os homens, vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Essa frase, ela é belíssima. Quando nós olhamos para o firmamento, quando nós olhamos para o infinito, se tivermos um telescópio que e se nós pudéssemos observar todo esse cosmos, diríamos, como Deus é bom. Tudo isso foi Deus quem fez. Olha esse planeta, essas plantas, as árvores, olha o mar, os peixes, todos os tipos de animais, olha o homem, né? Esse corpo, aliás. É bem verdade que nós vamos glorificar Deus, mas nós devemos ter consciência de que são os espíritos de mais alto instinto, que já chegaram não no apogeu do seu desenvolvimento, porque tudo caminha sempre para o melhor, mas que já chegaram ao entendimento de Deus e que já conseguem cooperar com Deus. E esses Cristos, que nós chamamos de Cristos, são os verdadeiros prepostos, que são os verdadeiros prepostos de Deus, são os arquitetos do universo. Então, esse mundo, ele foi feito, o preposto de Cristo, pela égide de Cristo, que foi o engenheiro sideral desse mundo. Essas galáxias, esses planetas, cada um teve seu engenheiro, né? Então, o Sol,
tudo, as flores, as plantas, as árvores. Então, tudo passa pela engenharia daqueles que já adquiriram a pureza espiritual e que trabalham, já herdando do Pai e ajudando aqueles que estão iniciando como nós. Mas não fiquemos tristes, porque nós também trabalhamos na seara do Senhor. Quando damos a oportunidade de espíritos queridos nascerem como nossos filhos bem amados, e mesmo sem saber, sem ter ciência, mas a mulher, por exemplo, da mãe, deixar gerar dentro do seu ventre um filho, dando a oportunidade no espírito de ter um corpo que ela vai ajudar a gerar, isso também é colaborar com a obra de Deus. Então, nós não nascemos para a contemplação, nós nascemos para o trabalho. Então, a pluralidade das existências tem um objetivo. Lembrando que a reencarnação ela está destinada a espíritos de terceira e de segunda ordem, e não mais a espíritos de primeira ordem. Essa lei são para espíritos que ainda precisam reencarnar. Mas para espíritos como Jesus, ele apenas encarna no planeta, não reencarna mais. É muito importante a gente ter consciência disso. Por exemplo, hipoteticamente, se Jesus tivesse feito toda a sua o que é impossível, tá? Jesus fez toda a sua trajetória espiritual em um planeta só. Não digamos impossível, mas muito difícil. Fez toda a sua trajetória espiritual em um planeta só. Toda a trajetória. Então, ele passou da terceira ordem à primeira ordem em um planeta só. Depois que se tornou um espírito puro, deixou de reencarnar naquele planeta e vai para outro. E aí vamos supor que ele volte à carne desse planeta que ele passou toda a sua evolução. Ele volta, mas não como reencarnante do planeta. Ele volta como encarnante daquele planeta. Então, isso é uma coisa que nós temos que ter consciência. A reencarnação é uma lei, mas essa lei ela só funciona para espíritos que estão em evolução e não para espíritos. Meus amigos, minhas amigas, que nós possamos ter consciência plena do que nós somos. Isso é muito importante. Compreender os pilares que estão, que são como base da doutrina espírita, é nos compreender. Compreender a nossa essência. Porque nós precisamos de Deus, de reconhecer Deus como nosso Pai, o Criador de tudo, a fonte criadora de tudo, e que abastece a todos nós, criaturas. Reconhecer a imortalidade da alma. Deus nos criou espíritos puros, aliás, espíritos simples e ignorantes. E que vamos nessa trajetória do átomo ao arcanjo. Depois de atingirmos a superioridade moral como seres pensantes, passamos depois a termos, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências. Nós não podemos permanecer simples e ignorantes. Nós precisamos de várias existências para isso. A comunicabilidade com os espíritos, por quê? Se nos encontramos em dimensão como a nossa, e se nós não temos a prova de que o mundo espiritual existe, nós nos deteríamos apenas nas coisas materiais, o que seria prejudicar enormemente a nossa evolução. E saber que Deus povoou todo esse universo, os universos. O nosso universo tem 14 bilhões de anos. Se Deus sempre criou, então esse não é o primeiro universo, é bem simples da gente fazer os cálculos. Mas nós temos muito que nos apoiar, nós temos muito que estudar para nos conhecermos e termos força para seguirmos na nossa trajetória. Que a paz do Senhor esteja com vocês, que possamos, a partir de hoje, termos mais ciência disso que nós somos, da riqueza e da grandeza que nós somos, nessa lei maravilhosa que Deus criou.
Muito obrigado, muito boa noite. Fiquem com Deus. Deus, deu o horário? Não deu.